alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Roberta e vim aqui para fazer a correção da atividade complementar da aula passada, certo? Aqui inicialmente, na semana 3, como vocês estão vendo, tem qual que é a unidade temática, o objeto do conhecimento, certo? E o tema, as sociedades africanas, Então, traz aqui 3 sociedades para vocês entenderem o esplendor que foi o continente africano, Porque às vezes a gente pensa, quando se pergunta de África, como a gente viu em aulas passadas, as pessoas falam fome, guerras, doenças, E hoje o continente ele traz esses problemas realmente, justamente devido à questão da grande desorganização, que foi a retirada de milhões de pessoas durante quase 400 anos de escravização das pessoas lá da África, desses seres humanos. Eles foram tirados compulsoriamente, colocados para trabalhar compulsoriamente também, ou seja, obrigatoriamente, e numa situação muito difícil, Desde a hora que eles eram capturados até o transporte, dessas pessoas que vinham amontoadas nos navios, E depois chegava no local de origem, seja aqui onde é o território brasileiro, que recebeu uma boa parte dessas pessoas escravizadas, seja no restante da América, certo? Então, fora isso, após a abolição da escravidão, já no finalzinho, já no século XIX, no final do século XIX aqui no Brasil, por exemplo, foi um dos últimos a abolir. Nessa época já estava acontecendo também os imperialismos, A corrida imperialista, países europeus como Inglaterra, como França, Alemanha, recolonizando territórios, inclusive muitos territórios da África, muitos países africanos, e que só conseguiram sua independência há pouco tempo atrás, já no século XX. Então, e quando conseguem sua independência, mergulharam em guerras civis e isso desorganizou totalmente, certo? Então, por isso que a gente vê toda aquela problemática no continente africano hoje, Você junta aí quase 400 anos de retirada de pessoas de forma compulsória, escravização dessas pessoas, com posterior recolonização, e domínio, certo? Então, a gente pensa, muita gente não sabe, não entende, não relaciona isso com o problema vivenciado no continente hoje, certo? Mas aqui hoje eu tô para poder trazer aqui essas sociedades que foram esplendorosas, a egípcia, que a gente já conhece mais, porque já está no currículo escolar há muitos anos, certo? Por ser uma civilização de grande destaque lá da antiguidade, mas a Núbia e o Império Aksumita ou Reino de Aksum, elas já não são tão conhecidas, Elas entraram aí naquela grade curricular que eu falei para vocês nas aulas anteriores, Quando a gente viu aí os vídeos de racismo estrutural, tudo. Então, ela entra aí na grade curricular há pouco tempo, Porém, trazendo aí os reinos, além desse tem o reino de Mali, que foi muito, muito esplendoroso também, reino de Gana. Então, aqui são 3 que eles deram exemplos, certo? E o que vocês tinham que fazer? Fazer a leitura dessas 3 civilizações aqui, dessas 3 sociedades, e depois, na questão número 1, escrever, quais eram essas 3, no caso aí, a civilização egípcia, civilização núbia e o Império Aksumita, e colocar uma característica de cada uma delas aí que mais chamou atenção, certo? Então, vocês vão colocar aí o que vocês acharam mais interessante, tá? E na questão número 2,
Vocês, como eu disse, né? Você já reparou que quase nunca se fala de África na escola, TV ou filmes? Será por quê? Visto que o Brasil é profundamente marcado pela presença da cultura africana. Então, hoje, os professores do conteúdo de humanas, principalmente, tentam fazer esse resgate dessa injustiça, né? Veio essa lei lá de inserção do conteúdo de África, né? Que eu já falei para vocês, porém, mesmo assim, ainda é um tema que não é tão conhecido, certo? E a gente tem que lembrar que a nossa cultura ela é profundamente marcada pela cultura africana, né? O Brasil hoje ele tem uma marca muito grande, né? Olha esse turbante que eu estou usando aqui, certo? É uma das marcas, né? Que as pessoas que vêm, né? Dessa cultura utilizavam, né? Turbantes para poder enfeitar, né? Uma das partes aí na vestimenta, enfim. Então, mesmo sendo marcado pela presença, né, em comidas, né, em danças, a gente fala pouco. Por que será que se fala pouco? É justamente por conta das aulas anteriores, como eu disse para vocês, o racismo estrutural que existe no país, certo? De certa forma, a negação dessa cultura, o não falar e consequentemente não valorizar é justamente parte aí desse racismo estrutural que existe. E é um tema que a gente vai ver ainda bastante no decorrer do ano, porque para a gente acabar com isso, né, a gente tem que desconstruir esse conceito e acabar com esse preconceito, certo? Então a gente vai estudar bastante, ler bastante, justamente para poder ter conhecimento e acabar com o preconceito, tá bom? A número 3 não precisava ter feito, tá? Então hoje a gente fica por aqui. Um grande abraço para vocês, se cuidem, cuidem de quem vocês amam e até a próxima aula. Tchau, tchau!